eu passei em uma prova e reprovava numa outra. E aí eu ficava, gente, realmente não é pra mim. Acho que começa mesmo com você acreditar e aceitar que isso vai acontecer na sua vida se você manter essa constância. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje é um novo formato e sim, chamando os nossos professores para contar um pouquinho da história, como eles fizeram para passar, métodos, rotina, tudo isso. E para inaugurar esse projeto, convidamos aqui a nossa professora de Processo Civil, professora Raíssa Cristina. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Davi. É um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco da minha história com vocês e matar essas dúvidas que muitos de vocês têm sobre como que a gente faz para poder passar. Massa. E para começar assim, do zero, vamos começar do começo, vamos traçando a tua jornada, como que tu começou, como tu teve, em qual momento tu teve esse estalo de eu quero fazer concurso? Assim, eu sou filha de servidor, né? Meu pai é militar. Então, o concurso sempre teve um pouco assim na minha vida de tipo, me mudei para muitos estados e tal. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu sempre ficava pensando no concurso, assim. Eu entrei, eu queria ser promotora de justiça. Hoje eu faço o extremo oposto, né? Então, tipo, do outro lado da trincheira. Mas eu queria, tipo, ser promotora, tipo, tinha visto alguns casos e tal, gostava muito de falar em público. E aí, ao longo da faculdade, eu fui, tipo, me aproximando do concurso, mas eu estagiei em escritório de advocacia, e aí eu vi que aquela rotina, assim, pra mim, não fazia muito o meu perfil, sabe? De dinâmica do escritório e tal, porque você tem que gerir mesmo o negócio. E aí eu não tinha tanta essa expertise. E aí eu falei, cara, eu vou pra concurso mesmo, e aí o que concurso que eu vou fazer? E aí, na época, teve um concurso da Defensoria para estagiar voluntário, e estagiar, assim, voluntário remunerado, né? Só aquele estágio da faculdade, não obrigatório, na verdade. E aí eu fiz o estágio da Defensoria, inclusive foi onde eu conheci a Ana Clara. Tipo, a gente fez estágio na mesma época, eu, Ana Clara, Thales, enfim, uma galera, a gente fez O estágio. VDE Concursos estava junto. VDE Concursos, a gente fez. E aí, durante esse estágio da Defensoria, eu, tipo, me apaixonei pela instituição. A gente estagiou na Defensoria Pública da União, e aí eu me apaixonei pela Defensoria. E aí, desde essa época, eu queria a Defensoria Estadual, porque, apesar de eu ter gostado muito do estágio da União, eu gostava mais das matérias estaduais. Eu gosto muito de família, de sucessões, de processo civil, que é o que eu dou aula, né, óbvio. E aí eu acabei indo para a Defensoria. E aí já saí da faculdade com essa ideia de que eu queria fazer concurso. Massa. Então tu fez a faculdade e na faculdade tu já estava, depois desse estágio, tu já estava martelando que esse era o teu caminho, essa era a tua jornada. Isso mesmo. Tipo, durante a faculdade ali, eu comecei a estagiar acho que no 6º, 7º semestre. E aí eu já comecei. No meu último ano da faculdade, eu foquei no primeiro semestre em passar na OAB. Eu passei na OAB no 9º semestre. E aí, logo depois que eu passei na OAB, eu falei, já vou começar a fazer umas provas aqui de concurso, ver o que eu acho e tal. E aí eu já comecei a tentar me enveredar aí por esse mundo dos concursos. Massa. Uma pergunta que eu tenho é porque muita gente tem essa questão de concurso meio e concurso fim. Tu foi nessa estratégia ou tu não? Eu vou só na Defensoria e até lá... Eu usei essa estratégia. Eu acho que é muito pessoal, sabe? De, tipo, você verificar qual é a sua situação de vida, o que é importante pra você e tudo mais. Apesar de eu ter uma família relativamente estruturada, eu não tinha tantos recursos assim para poder ficar todos os anos estudando para a Defensoria. E também, eu confesso para você, que eu tinha aquele probleminha assim de autoestima, de tipo assim, será que um dia eu vou passar mesmo para a prova da Defensoria? E eu falava, não, preciso garantir alguma coisa para mim, tipo, não quero ficar muitos anos estudando. Então, todos os concursos meios que tiveram no meu estado, né, aqui no Ceará, eu fiz. Então, eu fiz concurso para várias outras coisas que foram aparecendo. E passei. Eu fui técnica do Tribunal de Justiça durante 2 anos, antes de assumir na Defensoria. Eu sempre estudei para a Defensoria, as minhas matérias-chave, mas como as matérias bases dos concursos meio, que o pessoal chama, elas já são matérias que caem na Defensoria, eu aproveitava esse estudo da Defensoria para fazer essas provas. Massa, massa, muito massa. E, assim, quando tu começou a estudar, saiu da faculdade, focou em estudar em concurso, como era a tua rotina? Se tu utilizava algum curso, material, como que tu fazia? Qual era a tua rotina de estudo da Raíssa ali, concurseira? Pronto, então, assim que a gente saiu da faculdade, eu digo a gente, porque o professor Thales também, a gente é da mesma turma de faculdade, a gente passou na mesma época para a Defensoria. Então, A própria Ana Clara também, né? Queria Clara ser também, concurseira. E aí, assim, todo mundo meio da mesma época. Quando eu me formei, eu peguei logo o Vadmerco e aí peguei
um curso de concurso, né, de questão, e aí eu fazia questões, concursos, e peguei um material de um cursinho, que na época também já era meio voltado para a defensoria, e aí eu estudava esse material base desse curso, fazia várias questões e lia a letra da lei. No início, assim, no meu primeiro ano e meio, eu não trabalhava, né? Aí eu não trabalhei, então, durante esse tempo, então eu organizava a minha rotina como se fosse uma rotina de trabalho mesmo. Então, de manhã eu botava todas as pendências na segunda-feira de manhã e aí já ia setando tudo que eu ia fazer ao longo da semana e trabalhava como horários mesmo. Porque eu acho que essa disciplina, essa constância ajuda muito no processo. E você encarar aquilo como, tipo, um trabalho mesmo, assim, de profissão, concurseiro. Perfeito. Isso é muito importante porque aí torna uma coisa não negociável, né? Você estando bem, estando mal, você tem ali aquela meta para você cumprir. Claro que alguns dias você não vai estar 100% como outros, mas tendo ali meta, tendo essa estrutura, faz muita diferença. Exatamente. Eu estudei na época da pandemia, então, assim, era muito instável o nosso dia a dia, né? Aquilo tudo que acontecia, tipo, mesmo que não fosse diretamente relacionado à sua família, às vezes você tem questões familiares e tudo mais. Eu comecei a encarar assim, até para ajudar a minha família a entender que mesmo eu estudando em casa, eu tava ali estudando com um propósito. Então, assim, eu fechava meu quarto, eu só saía do quarto, no máximo para ir no banheiro e voltar, e aí só parava meio-dia, voltava 2 horas da tarde até 6 horas. E começava mais ou menos umas 8 horas da manhã. Então, assim, eu fui seguindo até para toda hora a pessoa não entrar e... Ai, Raíssa, tudo bom? Você tá aqui? Não é porque eu tô em casa que eu tô desocupado, né? Desocupada, Perfeito, exato. perfeito, Então, muito foi massa. por causa disso. Uma pergunta rápida, assim, agora. Quanto tempo tu demorou para alcançar o teu cargo de defensoria? Eu comecei a estudar em janeiro de 2019 e aprovei na defensoria em 2022. Então foram aí 3 anos, né? 3 anos e pouquinho. Mas eu tomei posse na defensoria com 4 anos, porque eu tomei posse em novembro de 2023. Entendi. Perfeito. E professora, a gente sabe que a senhora é muito atuante nessa parte das cotas e da representatividade. Como foi esse processo para você passar utilizando as cotas? Como é esse processo? Porque muita gente pergunta também, né? Não sabe onde aplica, como funciona a banca. Como foi esse processo para ti? Sim, eu sou integrante das cotas raciais, né? A defensoria, assim como os outros órgãos de concursos em geral, principalmente os concursos federais, há uma lei que obriga as cotas raciais em concursos federais e algumas carreiras também têm isso. O Ministério Público, Defensoria, Magistratura tem as cotas raciais como possibilidade de ingresso. Muita gente acha que quando você entra por cotas, você entra num sistema mais fácil, a nota de corte normalmente às vezes é inferior e por isso às vezes a pessoa tenta até desqualificar esse sistema de cotas. É importante dizer que a gente precisa atingir os mesmos perfis, principalmente nas fases subjetivas e orais. Tem que ser o mesmo perfil da ampla na maioria dos editais de concurso. Então, é uma seleção concorrida. Aqui no estado do Ceará, por exemplo, a gente teve no concurso que eu passei, que hoje eu sou defensora, acho que foram mais de 9.000 inscritos em geral no concurso. De cota racial eram mais de 2.500 pessoas e no final do concurso só passaram 47 ou 22, algo assim. Então, é um número muito reduzido. Ainda assim, é uma coisa que você tem que se preparar. A inscrição da cota racial, ela é feita no momento da inscrição do concurso. Você coloca, eu, por exemplo, me declaro uma pessoa preta, e aí você coloca, e aí normalmente nos concursos essa aferição das cotas, ela é feita por uma comissão de heteroidentificação. Você participa de uma entrevista com uma banca formada pela comissão. Nessa entrevista eles fazem algumas perguntas para você a respeito da sua autodeclaração, ou eles podem apenas não fazer a sua autodeclaração, e você comparecendo e sendo preto ou pardo, né, compondo essa comunidade negra, você passa a concorrer nas cotas raciais. Da mesma forma, a cota com a pessoa indígena, ela acontece de uma forma um pouquinho diferente. Alguns concursos têm essa vaga específica, mas aí a pessoa tem que apresentar alguma documentação para poder participar dessa cota. Também tem cota PCD, que a pessoa participa apresentando a documentação e passando por essa comissão específica. Então, não é diferente do trâmite das outras cotas que já estavam existentes, mas você participa dessa comissão de heteroidentificação ao final do concurso.
Pronto, eu já ia te perguntar se era na primeira fase, na segunda, na terceira, mas depois que você passa pela banca? Isso, a maior parte dos concursos, coloca essa cota no final. Em alguns outros, tem algumas provas específicas, algumas bancas de concurso, que elas já pedem para você mandar uma foto, você já se autodeclara e já manda uma foto na inscrição. Essa foto tem que ter alguns critérios, tem que estar num lugar mais claro e tudo mais. Mas a maioria dessas bancas de heteroidentificação é depois do resultado final do concurso. Entendi. Quais foram os teus maiores obstáculos que tu teve que ultrapassar para conseguir alcançar essa tua vaga? Eu acho que um dos maiores obstáculos, o primeiro é você acreditar em você. Eu tinha muita dificuldade de achar que, tipo, era algo muito distante, muito onoponível, assim, as dificuldades financeiras mesmo, de você procurar mecanismos para você vencer essa barreira de estudar para concurso, porque a gente sabe que é uma coisa um pouco cara, um pouco de difícil acesso. Então, existem outros mecanismos. Existe forma de você conseguir prática jurídica, existe estágio de pós-graduação. Eu fiz estágio de pós-graduação tanto no TJ quanto no Ministério Público Federal, que me possibilitou viajar para muitos estados, porque com o dinheiro do meu estágio eu pagava as provas, pagava as viagens, pagava as coisas. E assim, você se certificar de bons amigos também nessa rotina, né, de bons materiais, para você poder alcançar isso. Mas acho que começa mesmo com você acreditar e aceitar que isso vai acontecer na sua vida se você manter essa constância. Massa, massa. É muito o que tu fala também, né? Da bola na trave anuncia gol. É muito sobre isso, assim. Eu tive uma trajetória de concursos que não foi muito linear. Então, assim, eu passei em uma prova e reprovava na outra, e aí ia bem, aí chegava muito perto do corte, aí voltava. Então, assim, eu ficava, meu Deus, não acredito. E aí, quando eu comecei a passar nas primeiras fases, o concurso da Defensoria são 3 fases. A primeira fase é objetiva, de marcar. A segunda fase é uma prova discursiva, que a gente faz umas questões escritas. E a terceira fase é oral. E aí, eu fui passando em todos os objetivos. Eu pensei, agora... Estourou. Passei, meu amor, defensora daqui a 5 meses. É só o concurso acabar. E aí eu comecei a reprovar nas subjetivas. E eu ficava nas subjetivas. Eu não sabia mais o que fazer. E aí, enquanto eu não passava, o Thales passava em todas. Aí ele ia passando. Eu acho que ele passou em umas 5 defensorias. E aí eu ficava, gente, realmente não é pra mim. Mas aí ele falava assim pra mim, e às vezes eu ficava por décimos. E aí ele falava assim, Raíssa, chute na trave, anuncia gol. Se você tá indo na trave, quando você golear, vai ser, assim, melhor do campeonato. E aí eu falava, não acredito nisso, não sei o quê. E a minha última prova, que eu comecei a passar nas subjetivas, foi justamente uma prova assim. Eu fiz a Defensoria Pública da Paraíba, de 2022 para 2023. E aí, na segunda fase, eu não passei, eu acho que por 5 décimos. Caraca. E aí eu falei assim, nossa, tá vendo? Eu não passo. Já é a quarta que eu não passo. Eu já tinha reprovado outras segundas fases, eu falei, tá vendo? Eu não passo. Aí, Thales e uns amigos nossos me convenceram a fazer um recurso. E é importante dizer isso porque recurso também é fase do concurso. Se você tem chance, se você acredita naquilo que você escreveu, você tem que recorrer. E aí, quando eu fiz o recurso, mandei para eles, não, acrescenta isso, na sua prova estava faltando isso, eles não pontuaram, não sei o quê. Mandei, eu ganhei mais de 2 pontos. Caraca! E aí eu acabei passando, e aí fui para oral, né, para prova oral, arrasei no oral e passei, foi meu primeiro concurso de defensoria que eu aprovei. Nossa. Depois daí eu fiz a defensoria do Ceará, passei na segunda fase do Ceará também, e aí você deslancha, Como assim. se fosse uma barreira, né? Uma vez que você passa por essa barreira, você... Acho que é muito de crer também, né? Tipo, se você consegue uma vez... Aí você já começa a entender como um processo mais natural. Você vai vendo as dinâmicas, você vai montando o seu material de estudo e se sentindo mais confiante, né? Meio que o estudo, ele se retroalimenta. Quanto mais você estuda, mais você se sente capacitado e mais o teu material te capacita. Sim, nossa, muito, muito verdade isso. E... aproveitando que no VDE Concursos a gente utiliza essa questão da formação de base, né? De não editar não adianta você ir correndo para edital atrás de edital sem ter uma base formada. Como que tu fez essa tua construção de base e se tu
também utilizou esse método de primeiro, não, peraí, deixa eu pegar essas disciplinas base e depois eu vou atrás de edital. Como foi a tua certeza, experiência? não tem fórmula mágica, não tem como você chegar já em direitos humanos, querendo saber tudo de direitos humanos, se você não está sabendo um direito constitucional bem consolidado, se você não está sabendo um processo civil direito, se você não leu o código. Então, você tem que formar a sua base. Eu costumo dizer que concurso é como se fosse uma grande prova de maratona. Não adianta você querer correr os primeiros 50 metros como se fosse na maior velocidade, porque senão você não consegue chegar no final da corrida com excelência. E você acaba desistindo, porque você vê que você não dá conta de finalizar o edital. E mais importante do que finalizar o edital para a sua prova, é você saber todas as matérias no nível suficiente para poder entender e interpretar as questões na hora que você está fazendo. Então é importante você pegar as matérias básicas, gerais, civil, constitucional, processo penal, e fazer direito administrativo, todas essas que a gente já tem no nosso curso como matérias bases, e fazer uma boa formação, ler, entender a lógica do dispositivo, a lógica do instituto que está por trás, para que quando você veja a questão, mesmo que seja num tema que você não sabe, pela lógica do instituto, você consiga acertar e gabaritar sem ser no chute. Sim, muito importante, né, aliás. E uma coisa, tu falou que passou primeiro em outro concurso antes de passar aqui no Ceará. Qual foi esse concurso que tu passou? Para a Defensoria, que Isso, você disse, isso. eu passei na Defensoria da Paraíba e passei na Defensoria do Ceará. Essas provas foram simultâneas, Entendi. porque eu peguei uma maré de defensorias. Então, ao todo, eu fiz 9 provas de defensoria, Caraca. no intervalo de 2 anos e meio. Então, eu fiquei nessa trajetória de 3, 4 anos estudando, mas a minha maré de provas foi num período praticamente concentrado. Teve épocas, Davi, que eu fazia prova assim. Teve um mês específico de 2023, eu acho, ou 2022, já não me recordo exato, mas teve um mês que cada semana eu estava num estado diferente. Caraca. Eu fui para o Piauí, eu fui para Sergipe, eu vim para o Ceará e eu fui, eu acho que para o Pará. No Caraca. mesmo mês, assim, Caraca. seguido. Sustentando Porque as eu peguei companhias uma aéreas. maré, eu sustentei as companhias aéreas. Aeroporto, eu já entrava assim, Como se fosse casa. praticamente. Até hoje eu tenho ataque cardíaco quando eu vou entrar no aeroporto, você acredita? Caraca. Porque eu já entrava assim nessa. Na ansiedade Na da prova. ansiedade, tipo assim, nossa, eu vou fazer prova, já ia com o meu Vadmer Aham. e tal. E aí o pessoal revistava o Vadmer porque é muito grande, Sim. né? Aí achavam que podia ter alguma coisa. Não, gente, só concurseira, E só o concurseira. avião, só concurseiro, né? Você Aham. vai fazer prova de concurso. Você no avião você já vê É só a já concorrência. vê coisa. E o pessoal tem muito essa questão da concorrência, de tipo, ai, não vou ajudar, porque meu concorrente. O maior concorrente da prova de concurso, muitas das vezes, é você mesmo, Sim. porque você tem que atingir um padrão de nota muito alto. Isso é mais difícil do que fulano não atingir. Sim. Então, é mais fácil você se concentrar na sua própria jornada do que você ficar olhando a grama do vizinho, né? Porque às vezes a pessoa posta que está estudando, que está fazendo, que está acontecendo. Sim. E na prática, às vezes, nem está Sim. tão preparada quanto você que está fazendo uma base, que está ali na tranquilidade Sim. do seu dia a dia. Perfeito. E de ansiedade que tu falou, como que tu fazia pra controlar a tua ansiedade nessa época? Olha, eu fazia algumas coisas, mas hoje eu acho que eu recomendo até outras. eu tentava controlar a ansiedade basicamente dizendo isso. Eu fazia algumas afirmações, eu era muito da mentalização. A minha mãe é uma pessoa muito tipo, ai, mentaliza, que dá certo. Ela era muito assim. E aí ela me mandava muitos vídeos de mentalização, de positividade. Então eu fiz meditação. Teve uma época que uma amiga minha me instruiu yoga. Eu fiz um tempo. Mas assim, não era constante atividade física. E hoje eu acho que eu voltaria e faria atividade física, porque eu acho que ajuda demais. Demais. Hoje, na minha profissão, eu vejo que é necessário fazer atividade física, até como uma válvula mesmo de você lidar com isso tudo e tal. Sim. Então, eu acho que hoje eu acrescentaria isso. Mas na época, eu fazia essas coisas de meditação e de afirmação. Eu tenho até uma curiosidade interessante. Porque quando eu comecei a estudar, lá para 2021, mais ou menos, ainda não tinha começado essa maratona, a minha mãe, nessa época de mentalidade, ela falava assim, Raíssa, olha o Brasil, aonde você quer passar? Escreve num papel e coloca lá, onde você quer passar. Aí eu botei. Aí você tinha que dizer assim, feliz e grata por ser aprovada, tal. E eu escrevi nesse papel, eu tenho esse papel até hoje em casa. Feliz e grata por ser aprovada na Defensoria Pública da Paraíba e do Ceará.
Caraca. Foram as únicas defensorias que eu passei. Caraca. E aí eu fico dizendo, gente, se eu soubesse Era pra ter da escrito força, mais, né? eu tinha botado assim, feliz e grata por ter sido aprovada nas 26 defensorias do Brasil. Aí já tava segura. Sim. Perfeito, perfeito. E tu falou do exercício na tua profissão hoje, né? Agora já, como defensora, atuando, como é a tua rotina? Quais são tuas atribuições? Tipo assim, como é o dia a dia da Raíssa? A rotina do defensor é intensa. É intensa, eu não nego, mas eu sou apaixonada pelo que eu faço, né? Na defensoria, a gente lida com as pessoas hipossuficientes, são aquelas que não têm capacidade de recurso. Mas assim como nas outras carreiras, magistratura, Ministério Público, a gente nunca entra, tipo, já na capital. A gente normalmente vai passar pelo interior do estado e aí do interior a gente vai vindo para a capital e se especializando. No interior do estado, a gente pode atuar ou no cível ou no criminal. Em alguns estados essa atuação ela é mista, né? Pega uma partezinha do cível, uma partezinha do criminal. E o nosso atendimento ele se divide em praticamente 3 pilares, o meu dia a dia. Eu tenho atendimento, audiência e intimação judicial para fazer. Os atendimentos é a oportunidade que eu tenho de trocar com o público. E eu adoro particularmente fazer isso, porque você conversa com a população, você explica um direito, você conversa com o assistido. Às vezes são pessoas que não têm muita escolaridade, então você consegue instrumentalizar aquilo que você fica vendo e que você estudou todos esses anos. O segundo pilar é as audiências judiciais, que a gente faz bastante audiência judicial. Todas as vezes que precisam da gente, a gente está lá no juízo fazendo audiências. E o terceiro pilar é as intimações judiciais, né? É o que movimenta o processo em trâmite. Ainda tem um quarto critério na defensoria que eu considero o diferencial para poder chamar as pessoas para a defensoria pública, que é a possibilidade da educação em direitos. A defensoria, como ela é um órgão promotor dos direitos humanos, ela tem como missão ensinar e instrumentalizar a população para que a população entenda os seus direitos. Então, a defensoria, ela vai em praça, vai em escola, vai em colégios, vai em diversos locais de trabalho das pessoas mais carentes, atende a população de rua. Então, a gente faz várias ações de mutirão em diversos espaços públicos para poder ensinar as pessoas direitos básicos de alimentação, de saúde, de alimentos, de acesso a recursos, direito de presos também, porque a gente vai nos estabelecimentos prisionais e tal, para poder fazer essa parte. Então, o nosso dia é muito dinâmico. Pode ser que eu tenha um dia, eu atuo no cível, mas já atuei no criminal também. E teve épocas que eu já atuei nos dois, no civil e no criminal. Nessa época que eu atuava no civil e no criminal, às vezes eu estava conversando com você sobre um processo de alimentos e de medicamentos, e aí logo em seguida eu estava fazendo um processo de tráfico de drogas, e aí depois eu estava voltando para falar de uso capião. Então, assim, é uma rotina que te permite falar sobre muita coisa, mas vai depender muito da realidade de cada estado para saber aonde a pessoa vai ser lotada. Sim. Muita gente tem medo um pouco em relação a isso, né? Porque a gente é bem abrangente, a defensoria, mas você pode escolher. Massa. Eu que gosto de trabalhar com as duas coisas. Entendi, muito massa. E hoje tu tá onde? Em qual cidade daqui? Eu sou titular de Morada Nova, no interior do estado do Ceará. É uma cidade que fica mais ou menos umas 2h30 de Fortaleza, e lá eu sou titular de uma vara cível. Então eu pego todas as demandas cíveis dessa vara. Massa. E pra gente finalizar, eu quero que tu mande um recado naquela câmera para quem tá começando agora a estudar para concursos, quer estar na tua pele, quer também ser defensor, defensora, e tá começando agora, cheio de inseguranças. O que é que tu diria para essa pessoa que tá começando agora? Gente, eu diria para vocês, a primeira coisa é que vocês acreditem em vocês. Se vocês têm um sonho, vocês acreditem. Não basta somente acreditar. É necessário que vocês construam essa matéria base, que vocês trabalhem com consistência e constância. E todo dia façam um pouco. Eu trabalho, eu tenho uma rotina apertada. Pegue essa sua rotina apertada e também tente trabalhar. É melhor você estudar 2 horas por dia, mas estudar do que você não estudar. Pode ter certeza que isso vai fazer um diferencial. Não deixem passar os informativos, as jurisprudências e as súmulas, porque elas também acabam tendo muita incidência nos concursos, e procure entender os institutos. Vale a pena, é um trabalho que recompensa bastante, e eu tenho certeza que, apesar de ser uma escolha que vai levar algumas abnegações durante o processo, no final vale a pena. E quem for realmente seu amigo, seu familiar, e que torcer por você, vai ficar do seu lado quando você chegar lá e vai poder comemorar isso com você.
Que beleza, fiquei com vontade de ser concurseira também. Professora Raíssa, muito obrigado. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado. E aliás, como a professora Raíssa falou, as atualizações são muito importantes nessa tua jornada de concursos. E aqui no canal do Método VDE Concursos, toda semana temos um vídeo sobre atualizações. Então, se inscreve, deixa teu like e até a próxima.